Eu fui abrir a coletiva do treinador do Botafogo, Luiz Castro, após o empate entre Fluminense e Botafogo, justamente por ter sido um jogo que me intrigou bastante. Como eu normalmente faço mais em empates, né, e onde eu vejo que o treinador adversário tem alguma coisa ali que pode me oferecer uma outra visão sobre o jogo. Já fiz isso com o Santos na estreia, se não me engano, de Lisca lá pelo Santos, em que ele também falou bastante sobre o Fluminense, é um cara que fala muito. Fiz isso na coletiva de Abel Ferreira também, no empate do Fluminense com o Palmeiras aqui no Maracanã, onde foi muito interessante. Fui tranquilamente assistir a coletiva do Luiz Castro, treinador do Botafogo, também para ouvir a visão dele sobre o jogo, e eu fiz isso enquanto inclusive assistia a reprise da Fórmula 1 que eu não pude assistir de tarde. Tal qual foi a minha surpresa quando eu vi o Luiz Castro fazendo uma análise do jogo, da forma como ele pensou, inclusive pensei muito parecido na forma do jogo, mas quando ele começou a falar sobre a arbitragem da partida. E isso me intrigou bastante, porque o Luiz Castro falou algumas coisas meio bizarras na fala dele, e é isso que eu vou falar aqui. Inclusive, todas essas falas são lá da TV do Botafogo, e todas essas falas referentes ao possível erro no pênalti, enfim, chame como quiser, mas o pênalti marcado para o Fluminense, marcado pelo Ramon Abate-Abel no campo. Beleza? Vamos lá. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, formado, jornalismo mesmo, diploma e tal, tudo, e sou tricolor de coração. Acho que tá meio óbvio quando você olha o cenário aqui e a camisa, né? Mas enfim, sempre aqui no canal a gente tenta trazer todo o conteúdo relacionado a Fluminense, que te interessa, de uma maneira que seja interessante para todo mundo assistir. Então, se você gostar desse vídeo aqui, você deixa um like aí embaixo para você poder receber mais coisas de Fluminense aí no seu YouTube. Seu YouTube tá pouco Fluminense, que eu sei, tá? Tem que receber mais coisas aí relacionadas a Fluminense. E, claro, se inscreve aqui no canal. Se você é botafoguense e veio aqui para ver uma outra visão sobre o seu time, pô, seja bem-vindo. Aqui é um canal onde a gente, obviamente, faz uma brincadeira ou outra, alguma coisa, mas a gente sempre trata... Enfim, eu nunca fui desses de Botafogo, nem nada desse tipo, não. Agora, se você é botafoguense e veio aqui só para destilar raiva, beleza, um abraço, obrigado pela visualização. Vamos lá. Bem, o Luiz Castro, eu vou botar o trecho que ele fala, são dois trechos, na verdade. É um mesmo trecho, só que eu dei uma cortada no meio, porque são dois assuntos diferentes, tá? Eu só, antes de eu botar o trecho aí que ele fala, eu só queria deixar claro uma coisa, tá? Bem específica, que é absolutamente todo treinador, eu vou tirar absolutamente de que talvez uma exceção ou outra aí exista, mas eu não me lembro nesse momento, absolutamente todo treinador faz isso que ele fez. Quando o Botafogo é ajudado, ele não fala nada. E quando o Botafogo, na visão dele, é prejudicado, ele vai para a coletiva falar sobre isso. E absolutamente todo treinador é dessa mesma forma. A gente já viu lá em Santos, por exemplo, o auxiliar de Fernando Diniz fazendo esse tipo de coisa. Então, isso é algo, infelizmente, é algo comum e é algo que eu acho ridículo e que eu critico direto também no Fluminense. Sempre que é um erro que beneficiou o Fluminense, ainda não temos certeza, vamos confiar na arbitragem, não vi o vídeo ainda de novo. E aí, sempre que é algo contra o Fluminense, essa arbitragem é a arbitragem brasileira. E enfim, sempre a mesma coisa, absolutamente todos fazem isso, tá? Então não é algo, o Luiz Castro, o Botafogo, não é tão importante assim para ser o diferentão nesse caso, não. Isso é absolutamente normal. Mas eu vou rodar o vídeo aí onde o Luiz Castro fala sobre o pênalti em Matheus Martins. E aí na volta eu mostro o lance e faço meus comentários do porquê que eu achei isso tão bizarro. O falar do lance do penalti é falar do momento decisivo do jogo. Claramente não é penalti. O VAR, estiveram três grandes equipas em campo, a equipa do Fluminense, a equipa do Botafogo e a equipa de arbitragem. O VAR, não sei o que se passou, que de uma forma descansada analisa o lance e não pode dizer o contrário daquilo que eu vou dizer. O jogador, quando bate no Patrick, está em queda. Quem é que provoca a queda do jogador do Fluminense? Ninguém. Se está em queda, vai em queda para quê? Jogar o futebol deitado ou é para jogar o futebol em pé? Se ele procura, e a queda é para cima do Patrick e não procura outro espaço para a queda, portanto, ele quando bate na perna do Patrick está em queda. O que provoca a queda dos jogadores
É a perna ou o pé ou alguma parte do corpo. Antes de bater no corpo do Patrick, o jogador está em queda. Portanto, para mim, é claro, não é penalti. Bem, já vamos direto logo para as declarações do Luiz Castro, né? Quais são os erros do Luiz Castro e os problemas que eu vejo nessa declaração e que eu acho que eu posso trazer e acrescentar de informação para você também que está me assistindo? O primeiro ponto para mim que ele fala e que não faz sentido é claramente pênalti. Eu acho que isso claramente não é pênalti, na verdade, é o que ele diz. Assim, vamos lá, acho que ninguém tem dúvidas de que não dá para dizer que é claramente não pênalti. Há um toque do Patrick de Paula no Matheus Martins. Só isso já configuraria como algo que não é claramente não pênalti. Se o Matheus Martins tivesse se jogado, não tivesse encostado o Patrick de Paula no Matheus Martins, ok, mas assim, então só isso já cortou. Segundo ponto, ele fala que o jogador está em queda e ninguém provoca a queda de Matheus Martins. Por isso não seria pênalti, que o jogador estava indo para o chão, enfim, que o motivo para não ter sido pênalti é que no momento em que há o toque do Patrick de Paula, ele não menciona isso, mas enfim, há o toque do Patrick de Paula e Matheus Martins já está caindo. Vamos lá, jogada, tá? E a gente vai rodar o vídeo aí agora em câmera lenta enquanto eu tô falando isso daqui. Matheus Martins dá o tapa na frente, vem, faz o drible, dá uma caneta, dá o tapa na frente. O Patrick de Paula esbarra no Matheus Martins. Isso é uma coisa em conteste, ao toque. Isso já configura o pênalti. Ah, mas o Matheus Martins já estava caindo quando houve o toque. Fato. E é por isso que o pênalti de Patrick de Paula é ainda mais ridículo. Porque mesmo com o Matheus Martins, que deu o tapa e já dá a dobrada no joelho, o Patrick de Paula chega, faltou inteligência a ele de não chegar estabanado, esbaforido, usa a palavra que você quiser, dando a trombada na coxa do Matheus Martins. O Patrick de Paula não tem freio ABS. Ele não é uma moto, ele era um caminhão naquele caso ali, ele é um jogador, um ser humano que veio correndo a toda disposição e quando chegou em cima do Matheus Martins, se ele para, o Matheus Martins cairia. A jogada não daria prosseguimento, seria tiro de meta, muito provavelmente para o Botafogo. Mas ele não parou, Matheus Martins já estava um pouco abaixo, Patrick de Paula senta-lhe a pancada na perna do jogador do Fluminense, que como tinha iniciado a queda e com o toque do Patrick de Paula já caiu. Lances muito semelhantes, inclusive, aconteceram nesse Brasileirão. E um deles há pouquíssimo tempo. Muita gente vai lembrar Sport Vasco. O goleiro do Sport não encaixa a bola, né, o Saulo. O jogador do Vasco, Alex Teixeira, dá o tapa na frente, meio que já entorta um pouquinho o pé e o goleiro do Sport dá uma trombada fortíssima nele que o derruba. No final das contas, Matheus Martins fez uma bela jogada e cavou um pênalti. E o Patrick de Paula chegou do lado com uma pá para ajudar ele a cavar. E fez o pênalti. Aí vem uma outra questão também que o Luiz Castro falou, e que me intrigou bastante, que foi quando ele fala que não... Por que o VAR não chamou? A árbitra do VAR nesse jogo era a Daiane Caroline Muniz, um árbitro que eu gosto muito, inclusive, a árbitra de VAR. A defesa do Luiz Castro era que tinha que ter chamado o juiz para ele rever o lance. Por que não chamou isso? A árbitra do VAR não chamou. Porque o VAR não funciona assim, não é assim que é o protocolo do VAR. O VAR não é... O Vitor Sérgio Rodrigues costuma botar sempre isso no Twitter dele. O VAR não é segunda chance para árbitro. Não é para árbitro rever lance. Não é. Como que funciona o VAR? O árbitro de campo marca uma coisa ali com a certeza dele. O que o árbitro de campo marcou? Pênalti. Foi o primeiro cara a ter certeza dentro do estádio. O VAR checa esse lance e fala... Houve um erro na marcação dele, e se o VAR chegar a uma conclusão de que de fato houve um erro, ele chama o árbitro e fala, olha, recomendo a revisão aqui porque acho que teve um toque que você não viu, alguma coisa assim. O árbitro não achou isso, a árbitra no caso, a Daiane Muniz não achou. Sabe por que ela não chamou o árbitro para ele rever o lance? Porque ela reviu o lance 35 mil vezes e ela não achou que foi pênalti. Então assim... Não dá, acho que está mais do que provado que não dá para dizer que claramente não foi pênalti, né? Pelo amor de Deus. Mas a grande questão, e que, enfim, eu até fiz um tweet que já viralizou também completamente, é essa ideia aí genial dada pelo Luiz Castro. Erro grave do VAR, que devia, mais uma vez eu defendo, devia haver o VAR do VAR. O VAR também devia ser checado quando o VAR não está em condições para analisar o lance, e neste caso o VAR não esteve em condições e analisou o lance de forma errada. É a minha consciente opinião. Vamos lá. Essa ideia é genial de criar o VAR do VAR.
Assim, é tão absurdo isso que eu não sei nem definir aqui exatamente. Mas vamos lá. A ideia genial é criar o VAR do VAR, que seria um VAR que árbitros que iriam inspecionar os árbitros do VAR que inspecionam o trabalho de campo, quando este não estão em condições. Eu não entendi exatamente o que ele quis dizer, não estão em condições, né? Será que ele insinuou alguma coisa da Daiane ou dos assistentes, enfim. Mas aí você cria o VAR do VAR, né? Quando a decisão do VAR não está de acordo com o que você gosta, você recomenda que crie-se o VAR do VAR. Aí, porque aí, né, o árbitro do VAR vai inspecionar as decisões do árbitro do VAR, que inspeciona as decisões do árbitro de campo. Mas e se a decisão do árbitro do VAR não for boas? Aí você cria o VAR do VAR do VAR, né? E assim você vai sucessivamente num esquema de pirâmide. Dá para chamar de Telex VAR, inclusive, esse esquema aí. Assim, inclusive é o melhor método para acabar com o desemprego, né? Que você vai criando tanto, daqui a pouco todo mundo é VAR aí, já está trabalhando, acabou o desemprego no Brasil. Assim, essa ideia, ela é tão esquisita, absurdo, acho que o termo é absurdo mesmo, ela é tão desconexa da realidade quanto aquela galera que fala da linha de impedimento, né? Não, é só você dar uma tolerância de 10 centímetros que acaba a discussão, e aí a gente vai ficar discutindo horas e horas se estava a 9 centímetros ou a 11 centímetros, qual a distância que ele estava do outro jogador, enfim, aquelas ideias que a pessoa deve ter uma ideia achando que está sendo genial. Assim, é bizarra a ideia do Luiz Castro, é aquela decisão novamente, é o tipo de coisa que você fala quando seu time, se você acredita que seu time foi prejudicado. E mais ainda, mais até do que quando seu time foi prejudicado. Quando seu time foi prejudicado e não conseguiu o resultado. Fato é, fiz a análise aqui do jogo, mas só uma palhinha aqui rápido. O jogo foi para 2-2. O Fluminense jogou melhor no primeiro tempo, onde pelo que produziu deveria ter saído ganhando por 1-0 e não o Botafogo. O Botafogo foi melhor no meio do segundo tempo, até a metade do segundo tempo, onde deveria ter feito 2 gols e não apenas um, né? Teve chance inclusive para isso. E na reta final o Fluminense fez 2 gols, né, também com a questão do pênalti, mas também não produziu absurdamente assim. Se tivesse mais tempo, talvez tinha feito mais gols, porque o momento era bom, mas talvez seria um momento do Botafogo ter virado e o Fluminense empatar o jogo. O 2-2 foi completamente justo. Querer jogar isso para uma decisão do VAR, de alguma coisa, me parece algo muito mais intencional de justificar sei lá, eu não digo ninguém incompetência, já que o jogo foi de tão alto nível, né? Os árbitros apanham muito, e com razão, a arbitragem brasileira é muito ruim. E aí, quando acerta, a gente vai e outra, mas você tem 200 mil vídeos aqui no canal, toda análise de VAR que sai, eu tô aqui falando, e às vezes, ó, a análise, deu merda, hein? A análise foi contra o Fluminense e tava certo, eu não tenho problema nenhum de falar isso, até porque meus seguidores, aqui a galera do canal não é cega, ou pelo menos não deveria ser. Enfim, mas se você aí de repente que está assistindo esse vídeo não gostar desse vídeo, cria o VAR do Raiz Tricolor, que aí você pega, né, um canal para poder analisar os meus vídeos. E se você não gostar dele, você cria o VAR do outro canal, e aí você cria o VAR do outro canal, e assim sucessivamente.